O Flamengo entrou em campo pressionado para não disputar o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca e enfiou 7-1 no Sampaio Corrêa. E detalhe, né? Utilizando uma estratégia que a gente tinha falado aqui em vídeos anteriores. Vamos começar o vídeo desejando uma pronta recuperação para o atleta Alexandre do Sampaio Corrêa, que sofreu uma convulsão ali no gramado do Maracanã, dando um susto em todo mundo. Espero que ele se recupere muito bem, forças aí para a família também. E aí falar do jogo depois disso, eu entendo que pode ser muito difícil você continuar em campo depois do seu companheiro de time sofrer algo como o que aconteceu hoje no gramado do Maracanã. Mas enfim, o Flamengo enfiou uma sacolada de 7-1 no Sampaio Corrêa, está classificado para os quartas de finais do Campeonato Carioca contra o Botafogo, associado ali à derrota do Nova Iguaçu. O Flamengo garantiu a classificação com esse resultado e enfrenta o Botafogo nas quartas de finais, beleza? Falando um pouquinho do jogo, como eu comentei, o Flamengo utilizou de uma estratégia ali que a gente tinha falado em vídeos anteriores. Vou deixar o vídeo relacionado, quem puder assistir o nosso short. Inclusive, quem não está inscrito ainda, se inscreve, deixa teu like para a gente poder continuar fazendo esse conteúdo aqui para vocês e espalhando ele para mais gente, beleza? Mas enfim, o Flamengo hoje não levou alguns jogadores, Arrascaeta não entrou em campo, Léo Ortiz, jogadores muito abaixo fisicamente, Léo Ortiz inclusive tecnicamente, fazendo com que a torcida já começasse a questionar o nosso camisa 10 da zaga, né? Então optou por uma formação mais física, e mesmo o Flamengo tendo que jogar talvez esse quadrangular do rebaixamento, tem que tratar o Carioca da forma que deve ser tratada, que é um campeonato que não vai acrescentar em nada pra gente no futuro da temporada, enfim. Então levou um time ali mais pronto fisicamente, deixou alguns jogadores preservados para poder dar prioridade para essa questão física que o Flamengo está precisando demais. E hoje, como eu falei, o Pedro é um desses atletas que está abaixo, mas eu falei nos outros vídeos que o Pedro é um jogador que não tem reserva. O Bruno Henrique não é esse cara que joga como centroavante, ele principalmente no nível que o time vai se acostumar a ter com o Pedro fisicamente bem. O Arrascaeta já é um cara que hoje tem reserva, tem o Carrascal que foi contratado para isso, mas na minha opinião conduz muito a bola, joga melhor em outros setores do campo, como meia ali para criar jogadas, ele é um cara mais condutor. Então, e tem o Paquetá, né, que chegou agora, inclusive, bizarro já ver alguns flamenguistas questionando o valor de contratação do Paquetá, mas isso é outro assunto, enfim. Então hoje o Flamengo enfiou uma sacolada de 7-1, ali gols de Pedro, Pedro fez 2, Bruno Henrique fez 2, Samuel Lino marcando, importantíssimo, como eu já falei no esquema de jogo que o Felipe Luiz prioriza. O Samuel, apesar do Cebolinha viver um momento muito melhor, ele é um jogador que dá mais profundidade, que abre mais a defesa, que vai mais na linha de fundo. O Cebolinha é um cara que também penteia mais a bola, costuma trazer muito mais para o meio. Enfim, Flamengo classificado, jogo contra o Botafogo na semifinal. O Felipe Luiz no jogo de hoje mostrou um esquema diferente, que a gente também já vinha falando aqui, com 3 pontas abertas, 2 meias e apenas um volante de marcação. Tudo bem que o Paquetá pode fazer essa função, mas no jogo de hoje ele jogou como meio campo junto do Carrascal, Everton Araújo ali na volância. Foi assim que começou o jogo, o time do Flamengo. A gente tem que pontuar que era o Sampaio Corrêa, né, um time inferior, mas enfim, eu sempre falo, 90% das vezes que o Flamengo for jogar aqui no Brasil, ele vai enfrentar times fechadinhos ali atrás, e é importante você ter propostas alternativas para pressionar mais, abrir mais o time adversário, e foi o que graças a Deus o Felipe Luiz fez como fiz hoje. Espero que tenha sido um teste para ser utilizado mais vezes essa formação ao longo do ano, assim como o 4-4-2 também, com o Paquetá e de repente até o Carrascal no meio campo e o Arrascaeta como segundo atacante, ele flutuando por trás do Pedro. Enfim, pode não ser algo tão ortodoxo, mas pode ser uma formação que o Flamengo precise utilizar ao longo do ano. O jogo foi 7-1, mas tem alguns pontos que tem que ser olhados, né? A defesa do Flamengo ali muito exposta. Por um momento o Flamengo poderia ter tomado um empate com uma bola longa, duas
dois problemas na zaga ali com bolas longas, né? O primeiro, por pouco ali o atacante estava em impedimento e o Flamengo tomou um gol da mesma forma. Então é algo que deve ser olhado ali, esse entrosamento da defesa, esse espaçamento entre os volantes e a linha de defesa do Flamengo para essas esticadas, que sempre foi, é uma arma muito forte esse jogo de transição, principalmente do Palmeiras e do Cruzeiro, que são os principais postulantes ali a título junto do Flamengo. Então é algo para se ficar de olho. Mas enfim, a vitória está garantida, a classificação também. O Carioca tem que receber uma atenção menor, como uma preparação do time ao longo da temporada, como a gente sempre vem defendendo. Espero que isso continue sendo feito aí, mesmo estando em fases decisivas do campeonato estadual, que isso continue sendo feito, o time se preparando para o que vem de realmente importante aí para a temporada, que é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e, se Deus quiser, o Mundial no final do ano, beleza?